Em 6 de dezembro de 2023, na última rodada da competição, o Palmeiras empatava com o Cruzeiro e foi consagrado campeão do Brasileirão 2023. Enquanto isso, no mesmo horário, só que lá no Rio Grande do Sul, o Botafogo perdia de 3-1 para o Internacional, terminando o campeonato em 5º lugar, sendo assim protagonista do maior vexame da história do Brasileirão. Mas como que a gente chegou nesse ponto? Como que um time passa 31 rodadas sendo líder do Brasileirão, fica com 13 pontos de distância do segundo colocado, termina o Brasileirão em 5º lugar, fora do G4? No vídeo de hoje vamos explicar tudo que causou o maior vexame da história do Brasileirão. No dia 15 de abril o Brasileirão começava, e os favoritos ao título eram quem? Palmeiras, Flamengo, Fluminense, times com elencos muito fortes. E com o desenrolar do campeonato, um time carioca começou a dominar o Brasileirão. E não era o Flamengo nem o Fluminense, e sim o Botafogo. O Fogão assumiu a liderança do Brasileirão na segunda rodada e de lá ele não saía. E a cada rodada ele só se afastava mais no topo. Era vitória atrás de vitória. Aquele time tava absurdo, ganharam do Fluminense do Diniz, do Palmeiras do Abel e sempre tendo partidas magistrais. A gente tem que falar também sobre Tiquinho Soares, que era a peça-chave do elenco, sendo o principal jogador. Ele tava sendo artilheiro do Brasileirão e cravava em quase todos os jogos. O Tiquinho foi fundamental para ser campeão do Botafogo. Mas cara, como que um time que tava indo tão bem começou a desandar? Bom, a gente tem que ir para 30 de junho, que foi onde tudo começou. Para entender o que aconteceu, a gente tem que ir para outro continente, lá para a Arábia Saudita. Nessa época, o Al-Nassr, time do Cristiano Ronaldo, tinha feito algo histórico. Eles fecharam um acordo com a Nike, graças, claro, ao Cristiano. Dava para ver a influência que o homem tinha naquele time. E ele queria fazer mais uma mudança, trazer o português Luiz Castro para ser o técnico do Al-Nassr. Mas por que o Luiz Castro? Bom, essa história do Cristiano e Luiz Castro começou há bastante tempo, lá na Champions da temporada 2021, em que o Shakhtar, comandado por Luiz Castro, venceu o Real Madrid por 3-2. Depois do jogo, jornalistas perguntaram sobre Cristiano para o técnico, e ele disse, abre aspas, falamos do melhor e mais eficaz jogador do mundo, uma máquina de trabalho e sacrifício. Tem uma história de vida exemplar, criou-se sozinho em Lisboa desde os 11 anos, é um edifício que se ergueu por conta própria, é um exemplo para todas as crianças. Pois é, dava pra ver que o técnico tinha uma grande admiração sobre o craque. E o Cris acho que viu a campeão do Botafogo e se interessou. Além de que os dois são portugueses, né? Então facilita um pouco a relação entre eles. E pra trazer o Luiz Castro, o Cristiano simplesmente fez uma ligação pro técnico chamando ele pra treinar o Al-Nassr, que na época tava treinando o Botafogo, né? Como a gente sabe. E era um dos grandes responsáveis pela campanha vencedora do Fogão. Mas cara, quem que vai negar um pedido desse do Papai Cris? Além de que, como a gente viu, o Luiz Castro tem uma grande admiração pelo Cristiano e queria muito trabalhar com ele. Além, claro, do salário que ele iria receber, que é muito maior que o do Botafogo. Então, por todas essas razões, ele foi pra Arábia, dizendo adeus pro Fogão. E isso, cara, causou um impacto gigantesco no Botafogo, alterando o rumo do Brasileirão. Pois é, Cristiano Ronaldo ferrou o Botafogo. Se você tava procurando o culpado, tá aí, ó. E após a saída de Luiz Castro, quem assumiu foi o Caçapa, que era o primeiro auxiliar técnico do Botafogo. E com o Caçapa no comando, eles continuaram vencendo. Na verdade, eles tiveram 100% de aproveitamento com ele, vencendo as 3 partidas que ele comandou. Porém, o Botafogo foi atrás de um treinador, um outro português, o técnico Bruno Lage. E quando ele chegou no elenco, o Caçapa saiu do Botafogo e foi treinar um time belga, o Molenbeek. E quem se tornou auxiliar foi o Lúcio Flávio. Com o Bruno Lage no comando, eles conseguiram até segurar no início, com 3 empates e 3 vitórias no Newton Santos. E em 5 de agosto, com o fim do primeiro turno do Brasileirão, eles tinham feito algo histórico. Com 47 pontos na tabela, eles protagonizaram simplesmente a melhor campanha de primeiro turno da história do Brasileirão, superando o Corinthians de 2017 pelo número de vitórias. E tinham vários marcos, sendo eles a melhor defesa, mais vitórias, o melhor ataque, menos derrotas, melhor aproveitamento em casa e fora de casa. Ou seja, eles fizeram o primeiro turno perfeito, mas foi no segundo turno onde as coisas começaram a dar errado. No início do segundo turno do Brasileirão, o Botafogo teve uma queda muito grande no rendimento, começando com o jogo contra o Flamengo, que terminou 2-1 pro Mengão, sendo essa a primeira derrota do Botafogo dentro do Newton Santos. E nas próximas rodadas, perdeu pro Galo e pro Corinthians, e logo em seguida, algo crucial acontece. O Botafogo enfrentava o Goiás no Newton Santos, numa partida em que o Tiquinho Soares, o principal jogador do elenco, começava no banco de reservas. E o jogo termina 1-1 com um gol do próprio Tiquinho, que entrou no segundo tempo. E depois do jogo, os próprios jogadores do Botafogo pediram a saída de Bruno Lage, graças à grande insatisfação do elenco sobre o treinador português, que fez o time que estava ganhando tudo ter uma queda tão grande no desempenho. E não eram só os jogadores que estavam insatisfeitos, obviamente a torcida estava esperando a saída de Bruno Lage, tanto que depois do empate contra o Goiás, a torcida só gritava uma coisa: e com tudo isso, o pedido deles foi atendido. Bruno Lage foi expulso do Botafogo e o auxiliar Lúcio Flávio assumiu o comando do Fogão. E até que teve um bom início, ganhando do Fluminense e do América. Mas o que veio em seguida mudou o rumo das coisas.
21 de outubro, Botafogo enfrentava o Atlético Paranaense dentro do Newton Santos, 28ª rodada do Brasileirão, onde o Glorioso ainda tinha uma grande folga na tabela, com 9 pontos de vantagem sobre o Bragantino, que era o segundo colocado. A partida começou e o estádio teve vários apagões durante o jogo. Eles abriram o placar aos 29 minutos, mas no final do primeiro tempo, o Atlético consegue empatar o jogo, num lance meio suspeito, que exigia VAR. Mas vocês lembram dos apagões que eu falei? Bom, o VAR tinha parado de funcionar no Newton Santos graças aos apagões da partida, então o gol foi validado, mesmo sendo um lance possivelmente irregular. E depois o jogo foi interrompido graças aos apagões, e seria continuado no domingo, dia 22, só que sem torcida. E assim, sem os torcedores para apoiarem e dar gás pro time, o Botafogo não conseguiu desempenhar bem, e o jogo terminou empatado mesmo, deixando de ganhar 2 pontos cruciais. O Botafogo ia enfrentar o Fortaleza em seguida, e algo muito importante nisso é que eles iam se enfrentar dia 24 de outubro, que era na terça, só 2 dias depois do jogo contra o Atlético. Mas existe uma regra na CBF que o intervalo entre os jogos tem que ser de no mínimo 66 horas. E como a gente pode ver, o intervalo não batia, né? E o jogo teve que ser adiado. Mas o mais importante nisso é que no dia 28 de outubro o Fortaleza ia jogar a final da Sul-Americana. E como o jogo entre eles era dia 24, obviamente eles não iam com o elenco titular, já que estava próximo à decisão e eles iam poupar os jogadores. Então o Botafogo provavelmente iria ganhar, mas como o jogo foi adiado para o próximo mês, o Fortaleza jogou com seu elenco normal e assim eles empataram o jogo. O Botafogo mais uma vez deixou de ganhar 2 pontos. Simples apagões no Newton Santos foram responsáveis para o Botafogo perder 4 pontos, e tudo só iria piorar. No dia 1º de novembro, na 31ª rodada do Brasileirão, Botafogo e Palmeiras se enfrentavam no Newton Santos, sendo provavelmente o jogo mais emblemático desse Brasileirão. O Botafogo e o Palmeiras estavam se aproximando na tabela, e esse jogo era decisivo para decidir quem seria o campeão do Brasileirão. Se o Palmeiras ganhasse, ele entrava na briga pelo título, mas se o Botafogo ganhasse, o Brasileirão já era deles. O jogo tava com um clima de final, com as torcidas dando seu máximo, e os jogadores também. O Botafogo jogou um futebol absurdo, fazendo 3 gols no primeiro tempo. Eles destruíram a defesa do Palmeiras, jogaram aquele futebol do primeiro turno. E com 3-0 no primeiro tempo, o jogo já estava acabado. O Botafogo já era praticamente campeão do Brasileirão, só esqueceram de contar isso pro Hendrick. O segundo tempo começa e Hendrick entra no gramado com sangue nos olhos. Ele começa fazendo um golaço aos 4 minutos de jogo, aumentando as esperanças do Palmeiras. E aos 30 minutos, Adrielson é expulso. E logo em seguida o Botafogo sofre um pênalti. E quando se esperava que o Tiquinho iria pôr um ponto final no jogo, acabando com as esperanças do Palmeiras, o Everton defende o pênalti. E 1 minuto depois o Palmeiras sofre uma falta durante o contra-ataque. Veiga manda a bola para a área, ela volta pro Hendrick e o menino finaliza no cantinho, fazendo mais um golaço e botando o Verdão de volta no jogo. Mas a virada parecia improvável. Eram 43 minutos de jogo e ainda estava 3-2, mas o Hendrick ainda não tinha acabado. Ele fez um cruzamento certinho pro Gustavo Gomes, que lançou pro Flaco Lopes finalizar. E pronto, 3-3 no placar. E no último lance do jogo, numa falta, Veiga mais uma vez na cobrança. Era a última chance deles. Ele manda a bola para a área e Murilo faz o gol, terminando assim 4-3 pro Palmeiras, um dos melhores jogos da história do Brasileirão, e um jogo que definitivamente afetou muito o Botafogo. Na rodada seguinte, o Botafogo perde pro Vasco, que estava lutando contra o rebaixamento e consegue fazer 1-0 em cima do Alvinegro Carioca. E depois, mais um jogo emblemático, Botafogo e Grêmio. O Botafogo começa fazendo 3-1 em cima do Grêmio, que mais uma vez conseguiu jogar um bom futebol no início. Porém, dessa vez, quem brilhou foi ele pistoleiro, que fez um hat-trick virando o jogo para 4-3, que nem a partida contra o Palmeiras. Luizito Soares fez uma partida mágica, e o mais impressionante disso tudo é que esse jogo ocorreria no Newton Santos, mas graças a um show que ocorreu no estádio, o jogo foi transferido para o São Januário. E se o jogo tivesse ocorrido no Newton Santos, provavelmente essa virada não aconteceria. Luiz Soares tem um problema no joelho, e para ele é muito difícil jogar em grama sintética, que é a grama do Newton Santos. Então se o jogo fosse lá, provavelmente ele não teria jogado, e o resultado seria outro. Mais uma vez, tudo dando errado pro Botafogo. E cada vez mais o Fogão ia perdendo sua vantagem na tabela, e os times iam se aproximando. O pior estava prestes a acontecer. Na próxima rodada, o Botafogo empatou com o Bragantino por 2-2, com um gol nos acréscimos. E com esse resultado, o Alvinegro Carioca sai da liderança do Brasileirão depois de 31 rodadas seguidas no topo da tabela. Um momento marcante nesse Brasileirão. E depois disso, o Lúcio Flávio é demitido do Botafogo para a entrada de Thiago Nunes, que obviamente não conseguiu resolver a situação. Próximo jogo, Botafogo e Santos. Empate com gol no final. Depois Botafogo e Curitiba, que já estava rebaixado. Empate com gol no último lance. Cruzeiro e empate. E em 6 de dezembro de 2023, na última rodada do Brasileirão, quando já não restava mais esperanças, 3-1 pro Internacional. Enquanto lá no Mineirão, o Palmeiras empatava com o Cruzeiro, se consagrando campeão do Brasileirão 2023. O Botafogo terminou o Brasileirão em 5º lugar, nem ao menos se classificando para a fase de grupos da Libertadores. Pois é, amigos, esse foi o maior vexame da história do Brasileirão.
Quem imaginaria que o time que fez a maior campanha da história do primeiro turno iria terminar em quinto lugar? E do jeito que terminou, né? Eu fico imaginando como deve ter ficado a cabeça do torcedor do Botafogo, que no meio do campeonato seu time tava vivendo um sonho e agora viu o seu time passar essa vergonha. Imagina a decepção. Toda a solidariedade aí pro torcedor do Botafogo, que até o final apoiou seu time, enquanto os jogadores e a equipe técnica viu a crise que estavam e nada fizeram para reverter a situação. Se você tá aqui até agora, agradecemos pela sua audiência. Se puder deixar um like para apoiar nosso trabalho, a gente agradece demais. E se quiser ver mais vídeos como esse e acompanhar tudo que acontece no futebol, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.